Olá, eu sou a doutora Karina Alencar. Eu fiz o curso Dr. Alisson do Dr. Célio na intenção de aprofundar um pouco mais na parte de reabilitação oral. Bom, a vantagem maior do curso online foi a questão de eu poder pausar, voltar, rever vários conceitos. E realmente no curso online dele, tanto a parte teórica quanto prática, é muito explicativo, é muito detalhado. São conceitos que não é qualquer curso que a gente vê. Então eu fiquei bastante satisfeita e feliz com esse investimento que foi o curso online de reabilitação oral. Me chamo Felipe Bernardes, tenho 1 ano e meio de formado, sou cirurgião dentista, especialidade atualmente sou clínico geral, mas estou fazendo pós-graduação em dentística. Então, como curso prático do Alisson Valadão, curso de reabilitação oral, pode mudar a minha vida como dentista, pode me agregar. Vim aqui buscando uma melhora na minha performance clínica, em relação a tudo, principalmente preparos, como vou pegar esse paciente, saber encaminhá-lo, né, para outras especialidades. Então, assim, creio eu que o curso aqui de reabilitação oral vai me ajudar muito nesse aspecto, né? Vai ser a conversa com o meu paciente, no diagnóstico, entendeu? E assim, agregando valor, né, tanto no pós-tratamento também. Então, a minha experiência com o curso online foi bem agradável, né? É um curso bem amplo, né, que tira muitas das dúvidas que a gente tem. É essencial fazer o curso online antes de vir fazer o curso presencial, né, por conta que sempre tem novidade, né? Então, assim, quanto mais curso a gente faz, né, seja online, presencial, vai ser melhor para o nosso currículo. Então, o que eu espero aqui na residência e também como vou estar no final do curso é melhorar a minha performance clínica, né? Principalmente aí em relação a preparos, em relação à cimentação. Eu que aqui vou aprender bastante sobre isso, vai sanar praticamente todas as minhas dúvidas. Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? E vamos relembrar um pouquinho do que falamos até hoje. Primeiro dia, falamos de maneira geral sobre o método PRA, como ele vai funcionar, em relação à mudança de chave, né, no que diz respeito à reabilitação oral, o que você precisa saber e entender para que você amplie sua visão, melhore o faturamento no seu consultório, transforme a vida do seu cliente. Falamos um pouquinho também sobre os 3 pilares do método PRA: diagnóstico, planejamento, execução, falamos de maneira geral, e hoje vamos falar um pouco especificamente sobre algumas coisas que incidem direto no sistema estomatognático, mas que não estão diretamente, né, dentro da cavidade oral, levando a sinais, levando a sintomas, como por exemplo, a influência do sono, medicamentos, problemas gástricos, o que a fisioterapia tem a ver com a odontologia, como a gente pode relacionar isso, como a gente pode conectar todos esses profissionais de maneira mais prática na sua conduta clínica para que a gente possa desenvolver um diagnóstico e um planejamento mais preciso. Tudo bem? Então vamos lá, fiquem aí ligados que ainda tem muita coisa para acontecer, já entrando dentro do método, como que a gente planeja os casos, quais são as sequências que a gente utiliza, por onde a gente começa, casos complexos, casos mais simples, o método, né, na prática, e vai ser uma semana muito intensa. Vocês vão aprender muita coisa, espero que mude muito na vida de vocês, que inclua, né, algo extremamente relevante para que você possa realmente mudar a chave e transformar o seu consultório e a vida do seu paciente, sendo um reabilitador. Para quem é esse curso? Para o clínico geral, para o implantodontista, para o endodontista, para o protesista, para quem trabalha com... Para aquele dentista que trabalha demais e que diz que não tem tempo de fazer nenhum curso também. Exatamente. Que então pode aí, durante as suas horas de intervalo, fazer aí, ter a oportunidade de assistir uma aula e depois colocar em prática logo em seguida. Espero que isso faça realmente diferença na sua vida, na qualidade de vida do seu paciente,
que realmente você, dentista, se torne um reabilitador. Nós precisamos pensar como reabilitadores. Esse é o momento atual da odontologia, pensar como reabilitador. Nós precisamos ser um clínico geral especialista, um clínico geral que entende de odontologia de sono, que se conecta com um gastro, por exemplo, para encaminhar o seu paciente para ter um diagnóstico sobre os problemas gástricos, entender um pouco de medicação e promover uma conexão com o psiquiatra, por exemplo, para entender se aquele medicamento que o seu paciente está fazendo uso pode induzir a um bruxismo, por exemplo. Então eu preciso entender e me capacitar para isso e me conectar com essas especialidades, né, para que eu seja realmente um reabilitador de sucesso e faça diferença na vida do meu paciente. É isso que nós estamos querendo mostrar para vocês. Eu faço somente clínica geral, né? Então, você pode fazer uma clínica geral, uma restauração bem feita, uma prótese bem feita, isso é básico, né? Isso é pré-requisito quando a gente sai da universidade, da faculdade, a gente faz alguns cursos de especialização. Mas hoje, você cuidar do paciente como um todo, de maneira integrada, a gente trabalha, né, nesse modelo biopsicossocial de abordagem com o cliente. Isso é extremamente importante. Você vai agregar muito mais ao seu paciente, ele vai aderir a tratamentos reabilitadores, vai te trazer mais pacientes e se conectando com essas outras áreas, com essas outras especialidades ou com essas outras áreas médicas, por exemplo, esses profissionais vão também te trazer outros pacientes. Então é isso que nós queremos mostrar para vocês, essa mudança, essa virada de chave, essa visão bem mais ampla para que você possa realmente se tornar um dentista de sucesso, um reabilitador de sucesso, ok? Na realidade, o que nós precisamos é justamente disso, a ação de clínicos que sejam realmente, tenham um conhecimento, que possa trocar informações com especialistas e dessa maneira consiga levar mais ao seu cliente um tratamento mais completo, mais humanizado, certo? Sem ser aquele dentista como por uma época nós passamos, onde cada dentista era especialista numa coisa, eu só faço endodontia, só faço endodontia do dente e tal. Então a intenção é que vocês realmente se capacitem para ser um clínico que tenha um conhecimento geral e mesmo que não seja, que não trate de um tema, mas que você tenha um conhecimento para que possa encaminhar para um especialista, seja na odontologia ou nas áreas correlatas como a fisioterapia e na medicina. Exatamente. Então assim, hoje nós vamos mostrar para vocês como que a gente faz na prática. Então o paciente liga, marca a consulta com você e ele vai estar agora sentado na sua frente numa primeira consulta. Quais são as condutas principais, primordiais e primeiras, né, para que a gente possa fechar um diagnóstico e um plano de tratamento para esse paciente? Imagine que esse paciente ele é uma paciente do sexo feminino, de 50 anos de idade e que te procurou para fazer uma restauração no dente da frente que está constantemente fraturando, né? A gente já falou sobre isso. E quando você senta com ela, no primeiro momento, você já consegue perceber alguns sinais, estou dizendo específico, né? Dando um exemplo específico, isso não é geral, mas estou simulando uma situação. Você já começa a perceber que essa paciente, ela já tem alguns traços que pode estar levando a um desequilíbrio. Essa paciente, quando você olha, ela tem um olho um pouco mais aberto do que o outro, ela tem uma sobrancelha um pouco mais alta do que o outro lado. Quando ela conversa, ela puxa mais um lábio do que o outro, né, do lábio superior. O lábio inferior também se movimenta mais de um lado do que do outro. Ela tem um masseter um pouco mais volumétrico e aí você vê um volume maior de um lado em relação ao outro. Então já começo a conectar essas informações e eu estou ouvindo o paciente fazer o relato dele e essas informações que eu já estou vendo, eu já estou anotando.
né? Vejo, por exemplo, a exposição de borda incisal quando o paciente está falando, né? E eu já começo a notar essas primeiras impressões. Se tem um dos incisivos que mostra mais a borda do que o outro. Exatamente. Porque às vezes tem um desgaste que está relacionado às vezes com uma linha deficiente. Isso, então nós vamos, tudo que a gente consegue visualizar nessa primeira interação com o cliente, mesmo ela não te falando, né, nós já estamos anotando, seja numa ficha de papel, seja numa ficha no seu computador, né, hoje os sistemas já te dão fichas prontas e te dão locais ali para você anotar, ou então na sua ficha clínica, ou então no próprio papel em branco. Você já vai anotando tudo isso. No nosso curso online, hoje mesmo, inclusive, um aluno nos pediu para mandar uma ficha clínica que a gente utiliza. Então, na verdade, a ficha clínica é o máximo de informações que você consegue absorver do paciente em si, né? A gente não tem, na verdade, é claro, a gente pode ter uma ficha para seguir aqui, e a gente tem, eu vou passar isso para ele, mas quanto mais informações você obter do seu paciente e você conseguir visualizar dele nesse primeiro momento, você precisa então, anotar. Nessa primeira consulta, o fundamental é que você consiga colher o máximo de informações do seu paciente. O objetivo da primeira consulta é esse, é fazer um primeiro contato, fazer uma boa anamnese, fazer uma coleta de todas as informações de dados, registrar tudo isso, fazer fotografias, que isso é fundamental. Hoje em dia, fazer odontologia sem fotografia é muito difícil, é muito complexo para você fazer uma odontologia mais assertiva. Então é fundamental que você fotografe o seu paciente, que você faça moldagens do seu paciente para que depois solicite exames complementares como radiografias, tomografias, ou encaminhe esse paciente para um outro profissional, para que ao final você junte todo esse material e alguns dias depois você marque um retorno para esse paciente. Aí sim, você já vai ter um diagnóstico fechado e vai poder passar para o seu paciente um plano de tratamento, inclusive fazendo demonstração, mostrando alguns casos semelhantes ao dele, porque é muito bom, o paciente se sente muito bem quando você mostra um caso que parece com o dele e com um resultado legal. E preferencialmente que esse caso seja um caso seu, um caso de paciente seu, porque caso de revista, de internet, é complicado. O ideal é que você realmente tenha o seu próprio material e mostre para o seu paciente. Isso gera credibilidade. Bom, mas vamos por partes aí. Vamos pontuar, né? Como eu disse, o paciente chegou. Primeiro momento é você colher o máximo de informações possíveis. Como eu falei, uma paciente do sexo feminino. Por que eu falei paciente do sexo feminino? Existem algumas condições aí, de 50 anos, por exemplo, que podem estar relacionados a aspectos hormonais, que a gente precisa se conectar com o profissional da área para pedir os exames, né, dessa paciente para avaliar a questão hormonal. Isso é muito interessante. Segundo, nós vamos pedir para esse paciente uma polissonografia. Isso é básico hoje na nossa conduta. Então, eu vou me conectar a um profissional da área médica, pode ser um clínico geral, pode ser um especialista, para pedir os exames para esse paciente, para saber como que eu, dentista, preciso entender sobre isso. Como está, por exemplo, se for um paciente de sexo masculino, testosterona, até feminino também, cortisol, Estresse alto, né? níveis, por exemplo, de insulina. Tudo isso pode estar relacionado com as condições que estão levando, incidindo sobre a cavidade oral. Então eu preciso pedir um exame desse paciente para saber como está o quadro hormonal dele. Então eu não preciso saber interpretar aquilo ali, mas eu preciso estar conectado com um médico da área para que eu possa encaminhar esse paciente e eu possa sentar com esse médico depois, com esse especialista, e contar para ele qual é a relação dele, da especialidade dele com a minha, e o que isso pode mudar. Por quê? Porque a partir do momento que ele entende isso, ele vai, muitas das vezes, te indicar outros pacientes também. Isso é muito importante. E a área médica, eu acho que nós mesmos, dentistas, temos esse preconceito, essa dificuldade de se comunicar frente a frente,
a mesma altura com o médico, porque muitas das vezes a gente não entende, né, sobre esses assuntos. Mas é muito importante a gente se conectar com esses especialistas para que a gente possa fechar um diagnóstico preciso desses pacientes. Essa conexão, Alisson, você tanto aprende, você adquire informações, como você também pode passar. Dupla, você né? pode passar para esse médico também, ele passa a entender, ou realmente isso aqui tem interferência na cavidade oral e eu nunca tinha relacionado isso. Exatamente. E a partir daí vocês começam a fazer um tratamento, oferecer um tratamento para o seu paciente de melhor qualidade, né? Exato. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, polissonografia, né? Então a gente tem aí algo relacionado à odontologia muito importante, que é a apneia do sono, né? Então, eu posso ter aí quadros de hipopneia, o paciente não apresentar sintomas muito relevantes. A gente pode ter apneias moderadas, apneias graves, apneias leves. Então, eu preciso encaminhar esse paciente para um profissional que trabalhe com medicina ou odontologia do sono, né? Já é uma especialidade hoje da nossa área, e para que ele possa fechar um diagnóstico da qualidade do sono desse indivíduo, porque isso, né, pode ter uma relação com o bruxismo, por exemplo. Então, eu vou avaliar o paciente clinicamente e vejo que esse paciente, além dessa fratura do incisivo central da resina constante, ele também apresenta sinais, né, clínicos de desgastes nos dentes. Então, o que eu vou pensar? Esse desgaste ele pode ser um desgaste que está ativo, ou ele pode ser um desgaste que está inativo. Ele aconteceu durante uma fase e estabilizou. Isso pode acontecer também. E na maioria das vezes o paciente diz, não, nunca percebi, nunca percebi. Não tem, por isso nunca que os sinais, falou. observar esses sinais é muito importante, e de preferência fotografá-los, porque aí você com a imagem, aí é incontestável, né? Você vai mostrar para o teu paciente que ele tem desgaste, que ele tem trincas. Muitas vezes você pode lançar a mão aí de um transiluminador e fotografar, porque quando o cara vê o dente dele cheio de trincas e puxa vida, doutor, é isso mesmo. Aí ele já começa a te dar mais crédito, né, no que você está falando. Isso que você falou é importante, né? E a gente pode, vamos puxar só um gancho aqui para o bruxismo. O padrão ouro hoje para diagnóstico de bruxismo é a polissonografia, né? Apesar de algumas contestações, mas o padrão ouro é a polissonografia. Então, o bruxismo, o paciente chega, eu vejo sinais clínicos de desgaste, mas ele me fala assim, doutor, eu acho que eu não faço isso não. Meu marido, né, ou minha esposa nunca me contou, nunca me falou nada, eu também não sinto nada, mas você vê os sinais clínicos presentes. Então, esse trabalho aqui ele é interessante, ele mostra, né, o bruxismo do sono, por exemplo, que você pode ter um bruxismo provável através de uma identificação própria. O próprio paciente te fala, não, meu marido me fala que de vez em quando eu faço bruxismo à noite, eu ranjo os dentes, né, e você, juntamente com essa identificação do próprio paciente, você vai e colhe os sinais clínicos e avalia que ele tem aquele desgaste. Então, ele pode ser um diagnóstico provável, né? Que é um diagnóstico da identificação própria do paciente, mais os sinais clínicos que você está vendo. Mas para você ter e fechar um diagnóstico definitivo, que é uma associação entre identificação própria, sinais clínicos e a polissonografia comprovando ali movimentações musculares, né, durante a noite, é a polissonografia que vai te dar. Então, é um documento, né, é um exame que vai te trazer, entre aspas, um diagnóstico definitivo. E a partir do momento que você tem isso, você pode associar com alguns sinais clínicos. Quais são os sinais clínicos? Não é só desgaste nos dentes. Você vai ver, por exemplo, edentações na língua, né? A língua fica toda marcadinha, como se fosse a representação da oclusal dos dentes, né? Na lateral da língua, né? Fica toda marcadinha.
Na mucosa jugal, na bochecha por dentro, fica uma linha branca, né, que é a linha alba, que também é um sinal clínico de bruxismo. O segundo molar inferior, ele apresenta uma concavidade na oclusal, né, principalmente na distal do segundo molar. Ele vai perdendo ali a sua anatomia. Como diz o professor Tamir, um aspecto de saboneteira, né? Vai ficando uma concavidade na oclusal. Então são alguns sinais. Você pega, por exemplo, uma ponta de transiluminação e a outra dente tem essa ponta para que você possa utilizar no valo, e você coloca por dentro, né, na palatina dos dentes e liga essa luz e avalia se o dente tem trincas. E aí você fotografa, por isso a importância da fotografia, né? No nosso curso de reabilitação, a gente vai disponibilizar, né, uma aula sobre fotografia odontológica e a sua importância para diagnóstico, planejamento, para comunicação e marketing, né? Isso é muito interessante. Já deixo aqui a dica para vocês, quem quiser adquirir um curso de fotografia online, muito bacana, muito interessante, que vai te mostrar todos esses aspectos da fotografia relacionados com a odontologia, relacionados a marketing, planejamento, diagnóstico, o curso da professora Thalita Dantas e do professor Tiago. Depois a gente pode deixar aí para vocês, vale muito a pena. No nosso curso a gente vai ter uma aula lá falando sobre isso. Então você faz uma fotografia e mostra para o seu cliente, né? Nossa, eu nunca tinha visto essas trincas no meu dente, né? Porque às vezes elas não estão aparentes. Essa ideia que fotografia é coisa para professor, gente, isso é coisa do passado. A fotografia hoje ela é um meio que vai te auxiliar, mostrar para o teu paciente o que realmente ele tem na boca, que o paciente não tem noção, e além disso vai te ajudar a vender o teu produto. O cara vai fazer, poxa vida, eu não tinha noção que a minha boca estava dessa forma. E para isso você tem que ter fotografias de qualidade, fotografias, técnicas fotográficas voltada especificamente para a boca, para que você realmente consiga pegar o máximo da fotografia e mostrar isso para o paciente numa tela grande, numa televisão grande, onde o paciente vai ver e vai assustar. E com isso você aumenta muito as suas vendas. Exatamente. Então a gente estava falando que a nossa paciente, ela está sentada aqui na nossa frente. Nesse primeiro momento a gente está colhendo informações. Eu posso estar com ela na cadeira, colhendo informações clínicas. Ela veio porque um incisivo central está fraturando constantemente. Ela já foi em vários dentistas e ela acredita que esses dentistas que fizeram essa restauração e que essa restauração está falhando é por conta de material, por conta de experiência clínica, né? Não estão conseguindo realizar ali aquele procedimento. E aí a gente começa a conectar informações com ela. Então vamos lá. Eu vou pedir para ela alguns exames hormonais, vou pedir para ela alguns exames polissonografia e exames gástricos. Poxa, mas nunca nenhum dentista me pediu isso, né? Então eu preciso explicar para essa paciente o porquê nós estamos pedindo esses exames. Você toma alguma medicação? Qual tipo de medicação? Qual é o medicamento? Há quanto tempo você toma esse medicamento? Você acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro? Durante o dia, principalmente após o almoço, você fica cansada, com vontade de dormir ou fica com sono? Qualquer lugar que você está, por exemplo, numa sala de espera de um médico ou até de um dentista, você cochila. Então, você consegue assistir um filme com a luz apagada do início até o fim. E são coisas importantes, né, que podem estar relacionados com problemas do sono. Essa pessoa não tem, muitas das vezes, ela pode até dormir a noite toda, mas ela não está tendo higiene do sono, ela não está dormindo com qualidade. Então a gente precisa avaliar isso aí. Isso pode estar relacionado com o bruxismo. Então são perguntas interessantes que você vai fazer. E em relação a problemas hormonais, né, o cortisol pode estar alto, pode estar influenciando também nessa questão em relação ao sono. Então tem muita coisa que pode estar relacionada. Medicamentos, né, como eu disse, alguns medicamentos podem induzir bruxismo, então a gente precisa pensar nisso. Eu não posso, por exemplo,
fazer essa restauração para a paciente e depois colocar uma placa nela para evitar que essa paciente não quebre mais esse dente. Não, você tem uns desgastes aqui, você tem bruxismo, eu vou refazer essa restauração. E o problema foi que desses outros profissionais foi que eles não protegeram depois. E na verdade isso pode ser um erro. Por quê? Porque às vezes essa paciente pode ter um bruxismo que a gente chama de bruxismo secundário, que pode estar sendo induzido por uma proteção do sistema que pode estar relacionado com problemas gástricos. Essa paciente pode ter uma doença do refluxo gastroesofágico, refluindo ácido para a cavidade oral, com uma estratégia de neutralização desse ácido. O cérebro ele vai mandar estímulos para que a musculatura se movimente, produza saliva para que neutralize. Então eu tenho um bruxismo secundário que está relacionado com o ácido que está na cavidade, que está também associado à doença do refluxo. Então, a partir do momento que eu diagnostico isso, que ela vai ao profissional e ele faz um tratamento e que estabiliza esse quadro, essa paciente pode parar de fazer bruxismo. Esse é um bruxismo chamado de protetor também. Bruxismo de proteção. Como pode ser também no caso do paciente que tem uma apneia. Exatamente. Outra coisa, fiz a restauração e coloquei uma placa e esse paciente tem uma apneia grave e eu não diagnostiquei. A tendência de quando a gente coloca uma placa é que a mandíbula venha mais para trás, aumente esse fechamento dessa orofaringe, diminua mais a passagem de ar e eu posso prejudicar mais ainda a apneia desse paciente. Então eu preciso entender todos esses detalhes para que uma restauração como essa, né, simples às vezes de resolver, pode estar linkada a uma série de outras questões que nós precisamos diagnosticar. Então, só para que fique bem claro, né, nós cirurgiões dentistas estamos muito conectados com a área restauradora. A gente é muito fechado em visualizar só os sinais clínicos que estão incidindo na cavidade oral. Fraturas, trincas, desgastes, cáries, troca de restaurações, implantodontia, periodontia e tudo mais. Restaurar sem se preocupar com a causa. Né? Exatamente. Isso está muito relacionado com a odontologia da década de 70, 80. Nós fomos treinados assim, tecnicistas, né? É de resolver os problemas que estão localizados ali. O século XXI já trouxe uma nova visão, que é a visão da restauração como um todo, que é a era adesiva, né? A gente mudou muito os nossos conceitos. O que eu aprendi na faculdade, basicamente hoje eu quase nem utilizo mais. Você muito menos, né, Sérgio? Muito menos. Então, coisa que você aprendeu aí na década de 90, de 80, e totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Isso já deu uma mudada, uma guinada na odontologia. E na atualidade já é diferente. Né? A gente ainda usa esses conceitos adesivos, mas isso é básico. O que a gente precisa entender é que problemas relacionados a doenças bacterianas cada vez têm sido menos constantes nos nossos consultórios, né? E problemas relacionados à perda de estrutura dental ligados a multifatores, fatores que estão relacionados a bruxismo, apertamento, bruxismo na vigília, doenças de refluxo, problemas do sono, ingestão de alimentos ácidos e aí por diante, é que estão levando, né, a essa perda de estrutura dental que se nós... Tudo que se relaciona com a vida moderna. Né? Exatamente. Essa vida corrida, louca, ansiedade, compromissos, metas, né? Isso tudo leva a esse desequilíbrio. Síndrome de burnout, né? Que depois de a gente pode disponibilizar esse artigo aí para vocês. É algo muito interessante vocês lerem. Tudo que a vida moderna hoje traz, né, ou influencia diretamente no ser humano, né, está diretamente relacionado com essa perda de estrutura dental, ou pode estar diretamente relacionado, e que nós precisamos diagnosticar juntamente com essa equipe transdisciplinar.
E essa odontologia da atualidade, ela entra dentro de um modelo chamado de modelo biopsicossocial de atendimento. Eu preciso pegar esse paciente, eu preciso entender tudo que está ao redor do que está causando aquela perda de estrutura, conectar ele com outras especialidades e mudar a vida dele. Por isso que eu preciso ser um reabilitador. Eu preciso mudar essa visão. E a partir do momento que eu mudo essa visão, eu mudo a qualidade de vida do paciente e eu mudo a minha situação clínica como um todo. Eu me transformo em outro profissional totalmente diferente. A minha ação é totalmente diferente. Nós temos muito receio de cobrar consultas, né? Por exemplo, de cobrar os retornos. O retorno nosso é para fazer uma limpeza, por exemplo, é para fazer uma restauração, é para fazer procedimento. Não, nós precisamos colocar na cabeça Você pode hoje... ter um retorno simplesmente para examinar o seu paciente e detectar se ele tem algum problema precocemente, porque antes que se torne mal maior. Se você detecta aquilo, ele vai no médico justamente para descobrir se ele tem um problema, se ele tem uma doença X, se ele tem algum sinal de doença e tal. Para isso o médico pode pedir alguns exames, como você com seus retornos pode fazer a mesma coisa, solicitar algum tipo de exame e dizer, olha, você está começando um desgaste no dente X, vamos ver o que está acontecendo aqui e com isso você vai interromper um processo. Não é isso? No final das contas, o que se almeja, o que se deseja com uma reabilitação, quando a gente fala de reabilitação, é cuidar desse sistema, é cuidar dessa saúde de todo o sistema, dos componentes, como articulações, músculo, dentição, periodonto. Esse é o objetivo maior de uma reabilitação. E aí, voltando à nossa paciente, né, ela foi para fazer uma restauração e você pede uma série de exames para ela. Ah, mas se eu pedir esse tanto de exame para ela, ela vai achar que eu mas eu fui fazer uma restauração e o meu dentista pediu esse tanto de exame, mas para isso, gente, essa paciente não vai voltar aqui, tá achando que eu, sei lá, né, porque a odontologia ela não está relacionada ainda nesse modelo. A gente precisa explicar tudo isso que nós estamos falando aqui para vocês, nós precisamos explicar isso para o nosso paciente. E ele vai gerando credibilidade, ele vai te dando credibilidade a partir do momento que ele entende que você está preocupado com a saúde dele, que aquele problema lá pode realmente ser um problema relacionado a outros fatores, né, que estão levando àquele problema. No nosso curso, que a gente tem um curso de residência clínica, onde os alunos fazem na prática reabilitações orais, todos os pacientes do curso do Residência 1, nós pedimos, né, protocolo da gente fazer esses procedimentos, todos eles tinham problemas gástricos e só um sabia. Né? Então, tem relatos, né, desses pacientes surpresos. Nossa, um dentista pediu e eu fiquei sabendo de um problema que eu não tinha nem ideia. Aproveitar o gancho aí, esse curso de residência clínica é um curso voltado para colegas que já fizeram cursos nossos presenciais de reabilitação ou que fizeram cursos online. Então é um curso eminentemente clínico, atendimento ao paciente. Exatamente. Então, voltando a essa nossa paciente, a gente vai colher todas essas informações, medicamentos. Se ela está tomando algum medicamento, você vai lá no Google e ontem a gente falou sobre isso, né, na aula passada, sobre medicamentos que podem induzir ao bruxismo. Peguem o contato desse médico, troquem uma ideia com ele, se for o caso, mostre isso para o seu paciente. E após essa investigação, avaliação de que existe ali possíveis sinais de desgaste que estão incidindo sobre aquela restauração, está fraturando constantemente, você vai montar um plano de tratamento para essa paciente. Né? Então, colher nesse primeiro encontro o máximo de informações possíveis da vida da paciente, né? O que ela faz? Quanto tempo por noite ela dorme? O que ela come de manhã? Ela é atleta? Ela não é atleta? Ela faz uso de alguma suplementação? Essa suplementação é ácida? Desse sono, né? Qualidade, aí ela não vai saber muito, porque às vezes ela dorme, né, muito. Por exemplo, eu durmo 10 horas, mas às vezes essas 10 horas dorme mal, né? Então a polissonografia é importante, se ela acorda várias vezes à noite, se ela tem sono durante o dia,
se ela tem problemas gástricos, se toma remédio, se não toma, Então, tudo isso precisa ser investigado e precisa ser anotado, tá? É a partir disso que nós vamos fechar o diagnóstico para a nossa reabilitação, para o nosso planejamento, ok? Então, às vezes eu preciso mudar uma medicação antes de começar uma reabilitação oral. Então, a reabilitação, para que ela possa ser previsível e estável, esses 3 pilares precisam estar conectados: saúde, função e estética. Para que eu possa gerar função e estética para o meu paciente, eu preciso ter saúde. E saúde que eu digo aqui não é só saúde do sistema estomatognático, é saúde como um todo, né? Se esse paciente está ganhando peso, por exemplo, e ele tenta emagrecer e ele não consegue, muito provavelmente o metabolismo dele pode estar alterado, ligados a fatores hormonais, ligados a fatores relacionados ao sono. Então eu preciso investigar, não preciso saber isso, né? Eu preciso encaminhar o paciente para que profissionais capacitados possam fazer um diagnóstico e nos passar. E a partir do momento que eu mostro isso para o meu colega, para o meu profissional que trabalha na minha equipe, ele vai me dar créditos e vai me encaminhar mais pacientes, né? Então isso é muito interessante e muito importante. Então a reabilitação oral precisa estar conectada com a saúde de modo geral do nosso paciente. Isso é muito legal. E se a gente se preocupa com esse item aqui, que é a função, dá uma atenção especial para esse aí, fundamental, a estética realmente brinde nessa jogada aí. Exatamente. E essa perda de estrutura dental, né, que nós tantos tempos falado aí, ela é uma realidade e ela acomete, né, mais de 70% dos indivíduos que vão chegar no seu consultório. Por isso que eu preciso conectar tudo, né? E eu vou ser um reabilitador. Ah, mas eu não sei trabalhar com resina composta. Então se capacita se você quiser entrar nessa nova era da odontologia. Ah, eu não sei fazer moldagem. Se capacita para que você possa entrar nessa nova era da odontologia. Não, eu sou somente um ortodontista, mas então se capacite, então se conecte com um profissional que trabalhe, né, dentro desse método. Por quê? Porque pacientes de 25 anos, de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos estão chegando todos os dias com perda de estrutura dental. E aí é que vem a grande mudança que a gente precisa ter muito cuidado. Enquanto nós fomos preparados para tratar de cárie, para fechar cavidades, para restaurar dentes que foram cariados por alguma razão, hoje nós temos que mudar de estratégia, porque nós vamos lidar com pacientes jovens que muitas vezes não têm nenhuma cárie, nunca teve cárie, no entanto está com seus dentes destruídos, muitas vezes até em colapso. Então nós temos que fazer esse diagnóstico e saber qual a estratégia de tratamento nós vamos usar para esse paciente. Se é um paciente que ele não apresenta cárie, que tipo de tratamento? Vou fazer um tratamento mais conservador? Porque aquela ideia de fazer reabilitação, fazer reabilitação significa preparar todos os dentes e colocar a curva total, para esse caso não se encaixa. Nós precisamos mudar esse conceito. É um conceito mais conservador, menos invasivo. Aí sim que nós lançamos mão, que vem nos ajudar bastante, que é um conceito mais adesivo, é o conceito de usar resinas compostas nesses casos. Como a gente vê muito, voltando a falar aqui na Francesca Vaiati, nos seus artigos, onde ela deixa claro que ela trabalha muito com o sistema aditivo, de adicionar em dentes posteriores principalmente, adicionar naquelas áreas erosionadas, desgastadas, adicionar resinas compostas, usando os princípios da adesão, e nas áreas anteriores, nas áreas vestibulares, anteriores, superiores, fazer uso dos laminados cerâmicos. Então é um conceito diferente do que a gente foi treinado para isso. Precisa realmente quebrar paradigmas e seguir em frente. Muitas vezes, né, só pegando esse gancho aí, a gente acha que a cerâmica ela é mais viável em termos de resistência mecânica, principalmente para o setor posterior. Em algumas situações a gente está enganado, né, porque nesses acréscimos a resina se comporta melhor em menores espessuras, né? Então eu consigo fazer uma resina em menor espessura, reconstituir um sistema só aditivo, e às vezes essa mesma espessura com cerâmica não consegue suportar essas tensões mecânicas. Então isso é algo que a gente precisa entender.
Falando aqui também dessa conexão do ortodontista, que a gente já tinha falado, né, é extremamente importante o ortodontista ser um reabilitador. Todas as vezes ele não precisa executar, mas ele precisa entender de diagnóstico, de planejamento, para encaminhar o paciente para o seu time, né, para que ele possa, muitas das vezes, estabilizar o sistema horizontal e verticalmente, que a gente chama de relação central e dimensão vertical, numa posição articular ideal, para que ele possa fazer a movimentação dental, né, estabilizada, estruturada. Então isso é muito interessante. O ortodontista precisa estar em conexão com todos esses fatores que estão levando a essa perda de estrutura e que, para ser reconstituído, muitas das vezes o primeiro passo é recuperar o posicionamento articular e a dimensão vertical, que é o que foi perdido de estrutura, né? E que mudou todo o posicionamento. Esse é o que mais está ligado ao nosso ortodontista, é justamente o posicionamento articular, que é fundamental, porque muitas vezes ele posiciona os dentes, chega para você totalmente bem posicionados, bem encaixados. Quando você deita o paciente na cadeira, que o próprio paciente dá uma relaxada, você já observa que a posição dele, a relação central desse paciente não tem nada a ver com a mordida dele. E isso pode trazer grandes transtornos no resultado final da ortodontia, né, Alisson? Exatamente. Então, outra coisa importante dentro da reabilitação, que ele também precisa estar muito atento, com relação a proporções dentárias, porque não adianta fazer movimentação sem respeitar as proporções dentárias. Movimentação, vamos fechar. Não é só fechar, vamos lá, o ortodontista, o próprio ortodontista, o reabilitador, pode passar para ele um planejamento, fazer um planejamento inicial, dando largura, comprimento dos dentes, de siso central, de siso lateral, de canino, para que ele possa se orientar e não simplesmente feche os espaços, para que ele deixe espaço suficiente para que essas proporções sejam restabelecidas. Exatamente. Outro profissional que precisa estar conectado, na verdade, desculpa, todos os profissionais precisam estar conectados em relação a disfunções, né? Os pacientes chegam relatando aí dores musculares, dores articulares, estalos na articulação, limitação de abertura de boca, quando abre e fecha tem desvios. Então, a ortodontia tem muita conexão com isso, né? Muitas das vezes se trata DTM com ortodontia. Então, a gente sabe que hoje tudo isso, maloclusão, ortodontia, não estão diretamente relacionadas com a disfunção. Então, o que a gente precisa... Na verdade, a ortodontia não trata, né, Alisson? Não trata DTM, né? Então, mas existia aí um certo... vários profissionais, né, com pacientes com DTM, colocando o aparelho para poder fazer movimentações, para poder tratar, por exemplo, uma disfunção. Então, isso a gente sabe que os artigos todos mostram isso hoje, né, que a ortodontia ela é neutra em relação à disfunção, né? Isso é uma frase do professor Paulo Conte, né, que é um dos grandes pesquisadores na área de disfunção temporomandibular. Então, quando o paciente tem uma disfunção e que chega para vocês para fazer uma reabilitação oral, eu preciso colher todas essas informações, mas o paciente com disfunção não pode ser reabilitado no primeiro momento. Não adianta a gente entender que uma reabilitação vai tratar a disfunção. Isso não vai acontecer. Então, eu preciso encaminhar esse paciente para um especialista em disfunção, para que ele possa fazer um manejo desse paciente. Muitas das vezes ele pode estar conectado com a fisioterapia, ele pode estar conectado com outras áreas, porque a disfunção ela pode ser multidisciplinar, transdisciplinar. Então, o fisioterapeuta às vezes pode estar indicado para manejo, o cirurgião dentista, várias outras áreas podem estar conectadas. Então, não é só dentista que trata DTM, né? E esse tratamento, que na verdade é um manejo, ele precisa ser transdisciplinar. E eu, por si só, não consigo, reabilitador, se eu não tiver um treinamento em disfunção temporomandibular, eu preciso primeiramente indicar. Então, eu vou indicar o paciente
ele vai fazer um manejo dessa disfunção e depois ele volta para que eu possa seguir com a minha reabilitação oral. Então, também esse diagnóstico precoce, o paciente chegou, não, eu não estou conseguindo abrir a boca direito, quando abre desvia para um lado, para o outro, eu estou anotando na ficha aqui. Eu tenho estalos quando abre a boca, eu preciso encaminhar esse paciente para que ele possa ser manejado, para que a gente faça depois uma reabilitação oral, beleza? Então isso é algo também que é extremamente importante a gente comentar aqui, para que a gente possa estabelecer um diagnóstico correto. Vou deixar uma dica aí, as pessoas não assustar, que ninguém precisa ser expert em oclusão, gente. Na realidade é o seguinte, você tem que ter conhecimentos básicos de oclusão, porque você pode lançar mão de outros profissionais, especialistas, para resolver os problemas normais, para fazer o manejo, esse manejo que o Alisson se referiu. Mas que algumas coisas básicas vai realmente nos deixar muito mais tranquilo, como por exemplo, remover as interferências, remover, digamos, as pedras do caminho, definir, alinhar, balancear os trilhos da desoclusão, que são as guias, né, guia anterior e guias caninas. Isso é fundamental. Tendo esses cuidados, gente, vá ser feliz, porque realmente tem tudo para dar certo. Nós estamos mostrando tudo para vocês, a gente vai mostrar passo a passo, né, de como a gente utiliza o método PRA. Nós temos um curso que a gente fala sobre isso, que a gente mostra casos clínicos, que a gente avalia na prática tudo que a gente está falando aqui e muito mais, como que a gente constrói todo o sistema com resina, com cerâmica, como que a gente faz toda essa metodologia que a gente está mostrando para vocês. A gente tem várias mentorias durante o curso que a gente entra ao vivo, faz discussão ao vivo com os alunos, eles levam os casos clínicos deles para a gente discutir, isso é muito interessante. Ao longo do curso nós temos 5 mentorias, né? 5 mentorias. 5 mentorias, a cada 2 meses e pouquinho. Isso, exatamente. Sobre isso que nós falamos aqui, a gente tem aula exclusiva lá, com participações de professores mestres em disfunção temporomandibular. A gente tem uma aula de mais de 4 horas sobre cerâmicas odontológicas, sobre indicação, que eu acho que é uma dúvida de muita gente. Eu fiz questão de montar uma aula específica de cerâmicas odontológicas, de indicação, como indicar, relação de substrato com cor final, preparos, é muito bacana. Temos aulas também sobre resinas compostas. Vai ter um bônus sobre fotografias odontológicas também, que você já mencionou. Exatamente. Né? Mostrando a realidade da odontologia com a fotografia odontológica. Uma aula completa sobre resinas posteriores, né? Sobre esse levantamento de mordida, sobre como fazer restaurações, anatomia. O professor Célio fez manequim, aula show de bola, uma aula sobre placas oclusais completa também, muito bacana. Então a gente tem muito material, muita coisa legal, muita coisa interessante. E nós vamos passar o máximo que nós conseguimos para vocês aqui nessas 8 aulas. A comunidade do Facebook também, para discussão de casos. Exatamente. Lá vai ser uma comunidade. O objetivo aqui, pessoal, é que um ajude o outro e a gente sempre tenha o mesmo pensamento, a mesma filosofia. Então, eu tenho uma dúvida nesse caso. Lá na comunidade nós vamos ajudar, nós vamos instruir, um vai ajudar o outro sobre materiais, o que comprar, o que usar, como fazer. Então é algo muito bacana. Meu nome é Cris Libiane, tenho 37 anos e sou formada há 7 anos. Eu atuo na área da harmonização orofacial e moro em Goiânia. Meu nome é Paula, eu tenho 23 anos, eu sou formada há 6 meses, atuo como clínica geral. Existe uma proposta onde você olha para o paciente de uma forma mais precisa, avaliando fatores que muitas vezes são negligenciados, como sono, doenças gastroesofágicas, que trazem complicações orais muito importantes. Antes do método, eu tratava o meu paciente pontualmente, só a queixa dele, um dente quebrado, por exemplo. Reconstruía aquele dente, mas não pensava em entender por que aquele dente sempre quebrava. E agora, depois de conhecer o método, eu consigo ter essa visão da causa do problema, resolver essa causa
tratar a consequência, né? E ter durabilidade nesse tratamento. Para mim, existia sim uma insegurança do ponto de partida do tratamento do meu paciente. Na verdade, eu não sabia por onde começar. Eu consegui me sentir muito mais segura em relação à prática da condução do caso do paciente e até mesmo em algumas coisas que dentro do consultório eu ficava meio perdida também. Então, me trouxe uma visão mais ampla, me trouxe uma segurança muito profunda e hoje, embora eu saiba que existe uma curva de aprendizado para mim, que vai ser uma curva longa, mas eu não me sinto mais perdida e pressionada por não saber o que fazer e nem por onde começar. Meu olhar, né, mudou muito diante do caso do paciente. Mesmo que eu não possa planejar e executar para esse paciente naquele momento, eu já consigo explicar para ele tudo que precisa ser feito para que aquele tratamento que ele me procurou tenha uma longevidade. Hoje, para mim, a reabilitação oral é a base da odontologia e eu me sinto segura em começar um caso e ir com o caso até o fim com assertividade. Hoje eu entendo que a reabilitação oral ela é a base para a odontologia e eu consigo, certamente, com maior segurança, iniciar um caso, diagnosticar esse caso, planejá-lo para executá-lo do início ao fim. Eu sou Cris Libiane e eu sou reabilitadora. Eu sou Paula e eu sou reabilitadora. Bem, pessoal, o primeiro passo para planejamento na reabilitação oral é o preparo da musculatura para depois nós conseguirmos o ideal, o reposicionamento articular ideal e com isso chegarmos de uma forma confortável, de uma forma previsível ao que nós chamamos de uma posição de conforto, que é a relação central. Não é isso, Alisson? Vamos falar hoje um pouquinho sobre relação cêntrica, preparo da musculatura, como conseguir esse posicionamento de maneira... acho que isso é um tabu, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade. De uma maneira autoguiada que a gente possa conduzir um posicionamento estável, reproduzível da nossa reabilitação oral para que ela se mantenha estável com o passar do tempo e falar um pouco mais sobre o planejamento de maneira geral. Nós vimos aí um pouco sobre o que é o método PRA, ampliando a sua visão como reabilitador, te mostrando, né, a importância de ser um reabilitador e no que diz respeito a diagnóstico, planejamento e execução, falando para vocês que hoje nós precisamos ser reabilitadores, independente da especialidade. Falamos também um pouco sobre diagnóstico, né? Batemos bastante na tecla sobre diagnóstico, que você precisa fazer um diagnóstico transdisciplinar e se conectar com outras áreas, né? Você pode ver aí na tela que existe hoje uma ampla gama de profissionais que precisam estar conectados para que você diagnostique um problema no seu paciente e consiga manejar isso de maneira eficiente, que essa reabilitação seja previsível, seja duradoura, né? Então, fisioterapia, endocrinologia, medicina, odontologia do sono, psicologia, psiquiatria, nutrição, gastroenterologia, então todos esses profissionais eles precisam estar conectados para que a gente possa desenvolver um diagnóstico preciso desses multifatores que estão incidindo na cavidade oral, que não tem, né, uma, entre aspas, ligação direta com a cavidade oral, mas que estão incidindo, né, alguns fatores ali que estão levando à perda de estrutura dental sadia e que a gente precisa diagnosticar, mostrar isso para o nosso paciente para que a gente possa desenvolver um plano de tratamento consistente e que a gente mude a vida desse profissional, desse paciente, né? Não só mudando a condição de saúde oral, mas mudando a condição de saúde desse paciente como um todo. Então nós vimos que o método PRA está conectado, né, com o planejamento, com a reabilitação, com
os métodos de adição, né, não só para o caso específico, mas para a sua vida como profissional e para a vida do seu paciente, né? Fazer um replanejamento de tudo que você faz hoje para mudar o seu posicionamento como dentista, como reabilitador a partir de agora. Reprogramar toda essa situação para que você possa fazer isso aqui que nós estamos te mostrando no seu dia a dia, para que você possa adicionar na sua carreira, colher frutos melhores, aumentar o seu faturamento e o melhor, mudar a vida do seu paciente, que é aí que ele vai te trazer mais frutos e que você vai realmente ser um reabilitador de sucesso. E o paciente, lembrando que o paciente agradecido, o paciente bem atendido, ele vai te indicar vários outros pacientes, né, Anderson? Esse é um grande indicador. Vamos falar na próxima aula a parte de execução propriamente dita, no que diz respeito à tomada de decisão, quando eu vou movimentar, quando eu vou adicionar, quando eu vou remover. Então, você que é ortodontista, que está aí nos assistindo, assista até o final, fiquem na próxima aula. Vamos falar um pouco sobre índice de Point Cork House. Eu preciso movimentar, qual é o posicionamento ideal do dente, o arco está no posicionamento correto, eu preciso abrir, eu preciso fechar. Tudo isso está relacionado com a reabilitação oral. Por isso que eu digo, hoje o dentista precisa ser um reabilitador, ele precisa ter uma visão um pouco mais ampla do que o que ele fazia, né, de maneira geral. Hoje nós vamos falar sobre relação central, sobre preparo da musculatura, sobre esses multifatores que levam à perda de estrutura dental, né? Mencionamos sobre a tríade de Grippo, né? Que são esses fatores que podem estar correlacionados e que vão levar aí a fraturas, trincas, desgastes, fraturas de dentes como um todo e de maneira geral. Depois vocês podem pesquisar, a gente pode disponibilizar para vocês esses artigos falando sobre essa tríade, né, desses multifatores. Hoje no Brasil existem aí profissionais que são linha de frente, né, nessa área, como a equipe de lesão cervical lá do professor Paulo Vinícius Soares, a professora Ana Cecília Aranha e vários outros que trouxeram para nós, né, esse conhecimento um pouco mais amplo dessa odontologia transdisciplinar e que fazem muito sentido para a nossa odontologia moderna, né, do que a gente faz, do que a gente propõe para o nosso paciente, de como a gente diagnostica, de como a gente planeja, de como a gente previne, muitas das vezes, alguns problemas que podem ser prevenidos antes mesmo deles acontecerem, né? Então é algo muito interessante. Depois, né, nós precisamos mostrar para vocês que a oclusão propriamente dita, né, para entrar dentro do que nós vamos falar hoje, ela passa por algumas fases, né? Então a oclusão fisiológica é aquela oclusão, falando rapidamente, que o paciente não tem sinais e sintomas. Nós já falamos sobre isso. O paciente pode ser um classe 2, por exemplo, um classe 3, uma mordida aberta, uma oclusão que não seja a ideal, que não esteja no posicionamento de relação cêntrica, né, que não tenha contatos bilaterais simultâneos, que ela está adaptada. Traduzindo, que esteja fisiológico, equilibrada dentro do envelope de função. Exatamente. Mas ela não é a ideal, mas ela está equilibrada. Está equilibrada. E importante é o seguinte, se eu preciso intervir nesse paciente que já foi diagnosticado como uma oclusão fisiológica, eu vou tratá-lo em máxima interconspiração, não preciso mudar na posição que ele está, não preciso Exatamente. mudar isso aí. Está equilibrado, mesmo que tenha algum dente cruzado, um problema aqui, mas está em equilíbrio, eu não altero essa condição do paciente. Ou seja, a posição fisiológica é a posição em que o paciente não apresenta sinais e sintomas, ok? Ele não tem uma lesão cervical, ele não tem fratura, ele não tem desgaste, ele não tem problemas que levam, né, a uma oclusão patológica. Ou seja, não significa que o paciente que está hoje fisiologicamente adaptado não possa ter uma oclusão patológica no futuro, né? Então, isso pode acontecer. Claro. Né? A partir do momento que, como você disse aí na aula passada, nós estamos vivendo numa era que a qualquer momento eu posso passar de uma situação tranquila para uma situação de estresse, de ansiedade, posso viver uma situação momentânea que pode aí desencadear um processo de
multifatores que vão levar a problemas, né, no sistema estomatognático, transformando uma oclusão que muitas vezes era fisiológica, né, numa oclusão patológica. Aí, nesse caso, se por alguma Mudar hábitos alimentares. Nesse caso, independente de posicionamento articular, nesse caso da oclusão patológica, se eu preciso intervir, aí sim eu preciso levar em consideração esse paciente, eu preciso transformar essa oclusão patológica numa oclusão de tratamento, se eu preciso intervir nesse momento. Então, a partir do momento que a gente diagnostica uma oclusão patológica, ou seja, esse paciente tem sinais e sintomas de colapso do sistema, de deterioração do sistema, de uma doença oclusal, né, eu preciso então transformar essa oclusão, eu preciso levar essa oclusão de novo a um quadro de estabilidade. Para que eu faça isso, a gente precisa levar em consideração alguns critérios. E o primeiro critério que a gente leva em consideração quando a gente diagnostica uma oclusão patológica é o posicionamento da articulação. Então esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque nessa posição é a posição que eu consigo estabilidade, essa posição que eu consigo reproduzi-la. Então eu consigo conforto, né? Consigo, aí assim, conforto. Não quer dizer que a máxima intercuspidação ou um posicionamento inadequado não seja de conforto. Mas o mais importante é que seja reproduzível. Exatamente, que seja estável. E aí, esse é o primeiro passo. Posicionamento, que a gente chama de posicionamento horizontal da mandíbula, ou relação central, ou posição fisiológica da mandíbula. Então nós vamos, a partir do momento que eu diagnostico uma oclusão patológica, tem sinais e sintomas, nós vamos transformar essa oclusão em oclusão de tratamento e o primeiro passo é determinar o posicionamento articular. Necessariamente tem que ser em relação central, não é isso? Exatamente. E aí é onde a gente entra muito em discussões, né? Será que esse posicionamento que eu determinei é a relação central? Como que eu vou saber se é a relação central? Será que está na posição de relação central? Será que o jig que eu fiz vai estar em relação central, né? Desprogramou realmente o paciente? Então, assim, é algo duvidoso, né? Que a gente não tem certeza e a gente sempre ficava naquela dúvida. E o que leva, né, a entender que realmente eu cheguei no ponto correto, na posição correta? Estabilidade, conforto, equilíbrio oclusal, não tem ali mais sinais clínicos, né? Que, por exemplo, está fraturando, está desequilibrado, bate, escorrega, desliza. E como que eu faço para conseguir, com mais segurança, chegar nessa posição? Como fazer? Exatamente. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso, né? Todos esses multifatores que nós conversamos antes, né, podem levar a essas situações que vocês estão vendo aí, levando um sistema que muitas das vezes está fisiologicamente adaptado numa condição como essa. Uma doença oclusal, uma patologia oclusal, né, que nos obriga, vamos dizer assim, a iniciar um plano de tratamento, uma oclusão de tratamento numa posição articular ideal, que seja a posição de relação central, a posição fisiológica da mandíbula. Então, a gente precisa nesse momento, como a gente já falou, colher todas as informações, estabelecer uma conexão com outros profissionais, estabelecer um correto diagnóstico para que a gente possa agora fazer um planejamento adequado. E é onde a gente vai iniciar propriamente dita a nossa reabilitação. Diagnostiquei que esse paciente tem uma oclusão patológica, vou transformá-la em tratamento e o ponto-chave é o posicionamento articular. Então, pessoal, quando a gente trabalha no planejamento, a gente entra no planejamento, né, existe uma frase muito interessante do Benjamin Franklin que ele fala: quem falha em planejar está planejando falhar. Né? Então, eu preciso fazer um planejamento. Planejamento, em todas as áreas do conhecimento, ela é imprescindível para que a gente possa chegar a um ponto final de maneira mais coerente. Né? Claro que na odontologia a gente faz uma analogia com o hipismo. O hipismo, ele o esporte hipismo, né? Quem ganha é quem comete menos erros. Então, quem zera o percurso, o objetivo dele é chegar no zero. Né? Ou seja, não cometer erros.
Então, quem zera o percurso com menor tempo é que vai ser o campeão. Então, no caso da odontologia, é a mesma coisa. Eu preciso zerar todo o percurso, desde o diagnóstico até o planejamento. Então, quanto menos erros eu cometer, mais chances eu tenho de chegar no resultado mais previsível. Então, o planejamento é a chave para que a gente possa iniciar uma reabilitação oral com êxito. Então, vamos pensar muito em relação a essa questão do planejamento. Vamos, entre aspas, perder tempo em planejar, porque depois disso, com as etapas pré-definidas, estruturadas, organizadas, a chance de você ter um erro, ela começa a diminuir bastante, né? Então esse é o sucesso da reabilitação, propriamente dita. E aí o Célio vai falar um pouco sobre essas etapas do planejamento, né? A primeira, que é o preparo da musculatura para que a gente possa chegar no posicionamento articular adequado. Isso é uma coisa que a gente tem estudado bastante nesses últimos tempos. A desprogramação, né, que todo mundo conhece, que faz com que o sistema dê um reset ali e comece do zero, vamos dizer assim. Nós temos estudado algumas condições para que a gente possa fazer esse posicionamento articular ideal de uma maneira mais simples, mais efetiva, mais precisa. Então, o preparo da musculatura ele é de fundamental importância, porque é o músculo que vai levar a articulação, os ossos, para uma posição que a gente queira trabalhar. Por isso, daí a importância do estímulo neuromuscular, elétrico neuromuscular, que vai fazer com que esse músculo ele seja conduzido de forma fisiológica à cavidade, à sua devida cavidade, né? Conduza os cônios das suas cavidades de forma fisiológica, depois de relaxar, porque muitas vezes nós temos o músculo está com uma hiperatividade de um lado, que é o lado que muitas vezes o paciente ele é um paciente que mastiga de forma unilateral, então ele vai desenvolver um músculo mais do que o outro e há uma tendência a uma movimentação mandibular para um dos lados. E quando nós provocamos esse estímulo neuromuscular, vai haver uma desprogramação real e imediata, e com isso esse músculo, agora os dois equilibrados, com o mesmo vetor de força, ele vai conduzir a cabeça da mandíbula para as suas cavidades. Então, basicamente, né, para que você faça um planejamento adequado, você precisa seguir alguns passos. Primeiro passo, preparar a musculatura, porque é ela que vai reposicionar a articulação. Então, preparar a musculatura. 2, posicionamento articular. 3, trabalhar o posicionamento dos dentes anteriores para gerar guias excursivas e determinar a dimensão vertical. Com isso, eu também já tenho como o Célio diz, né, a cereja do bolo final ali, que seria a parte estética, que nós vamos comentar depois. E o quarto seria estabilidade posterior, com oclusões em longo eixo do dente, posicionamentos dentais adequados, curvas de compensação adequadas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje nós vamos trabalhar o 1 e o 2, que seria o preparo da musculatura e o posicionamento articular dentro do nosso planejamento, que a gente faz normalmente no nosso dia a dia em reabilitação oral. Então, a gente segue alguns passos, né? E do 0 até o 5, esse passo 0 seria o preparo da musculatura. Todo o preparo muscular que a gente tem feito há anos, né, por vários professores na literatura, é a utilização do JIG, né, que vai fazer uma desprogramação neuromuscular e que essa desprogramação vai levar a articulação para uma posição definida, estabilizada e reproduzível, chamada relação central, e nós vamos conduzir a reabilitação a partir desse ponto inicial. Só que em algumas situações, a gente entendia em pacientes, por exemplo, como o Célio disse, com hipertrofias de um lado mais do que o outro, a paciente tem um lado preferencial de mastigação, o paciente que tem uma hiperatividade muscular, o paciente tem um bruxismo ativo. Então, muitas das vezes a gente percebia que isso não era tão possível assim, e a gente levava, através de manipulação, bimanual de Dawson, manipulação frontal, as técnicas que são
O uso do GIG convencional, de Lúcia também. Isso, as técnicas que são comumente empregadas, e a gente via que às vezes elas não coincidiam, né? A partir do momento que a gente colocava um provisório, por exemplo, o paciente não tinha estabilidade, ou seja, a gente entendia que esse paciente ainda não estava numa posição realmente estável. E aí nós tivemos contato com um aparelho, né, que é o TENS, que é um neuroestimulador elétrico, que gera estímulos através da pele, que chega ao músculo e faz ali uma melhora na fadiga muscular, uma melhora na oxigenação e faz com que esse músculo se movimente sem a força dele, através do estímulo elétrico, né? E isso equilibradamente, de um lado com a mesma intensidade que o outro, gerando essa mesma força, o músculo vai movimentar a mandíbula de maneira igual de um lado com o outro. E nós trouxemos isso, alguns protocolos que a gente desenvolveu aqui junto com o pessoal da fisioterapia e nós conseguimos chegar num resultado interessante de posicionamento muscular e posicionamento articular legais. Então, assim, mais previsíveis, mais fácil da gente conseguir. Mas, Renato, cada vez eu observo mais na prática diária, na clínica, a necessidade do uso desse aparelho, dessa descarga elétrica, para você conseguir realmente. É muito comum, o paciente chega para você com desvio de linha média, quando você coloca ele no aparelho Neotens, 30, 40 minutos depois, quando você remove, aquela linha média, muitas vezes ela estava aqui, ela faz isso, certo? Então agora você imagina se ele for para o ortodontista e naquela posição ele alinha os dentes, para tentar alinhar a linha média, que na realidade não havia desvio de linha média, havia um desvio articular, um posicionamento articular incorreto. À medida que eu corrigi essa articulação, ele voltou para a posição. Então, cara, isso aí dá para fazer numa primeira sessão. Exatamente. No primeiro contato com o paciente. Olha a importância de ir para a ortodontia também. Exatamente. E aí, nós trouxemos então esse aparelho para a prática nossa, né? Aqui existem algumas formas de desprogramação. A técnica de manipulação manual da mandíbula, GIG de Lúcia, tiras de long ou lift gauge, fios de roca, o TENS, né, que nós vamos falar, desprogramador de COIS, desprogramador de Aragão, enfim, tem uma série de dispositivos que com o mesmo objetivo, desprogramar a musculatura para que eu tenha um posicionamento articular mais adequado. Então, essa é a primeira técnica, né, o GIG, que foi descrito, né, aí por Victor Lutia, né, e foi o primeiro dispositivo da literatura, né, com o objetivo de desprogramação. Então aí depois todos esses outros métodos foram implementados e ele mostra, né, através de alguns artigos aqui que realmente tem uma desprogramação, você utilizando o GIG aí em torno de 5, 10, 15, 20 minutos, você consegue uma desprogramação, mas a gente tem um receio com pacientes parafuncionais, com pacientes com hipertrofia, que são os pacientes de reabilitação, né? Eu tenho um artigo, se eu ler esse aqui para você, um artigo aqui, diz o seguinte: efeito do GIG de Lucia por 30 minutos na reprogramação neuromuscular em indivíduos normais. 42 indivíduos dentados, saudáveis, com idade entre 21 e 40 anos, com oclusão normal e sem hábitos parafuncionais ou disfunção temporomandibular, foram avaliados. Então, será que em caso de pacientes com DTM, pacientes com hipertrofia muscular severa, unilateral, será que realmente o uso desse dispositivo vai conseguir uma desprogramação real e efetiva? Exatamente. Por isso que a gente começou a pensar na possibilidade de somar a um dispositivo já existente, somar o uso do neuroestimulador elétrico, né, transcutâneo. É isso aí. Então, hoje a gente tem como hábito utilizar os GIG mesmo, que é o que a gente faz comumente, né, associado ao TENS. A gente já utilizou placas desprogramadoras, o paciente fica um tempo utilizando, né? Então não é algo imediato.
mas hoje com o TENS a gente consegue gerar previsibilidade num tempo mais rápido, um dia só, a gente consegue fazer esse posicionamento articular e agilizar aí todo o processo de reabilitação. Então o TENS associado ao GIC, seja ele multifuncional, seja ele convencional, é o que a gente tem utilizado para fazer essa desprogramação. O TENS é um aparelho que gera neuroestimulação elétrica, muito utilizado na fisioterapia, tem ele aí desde a década de 70, Ele pode promover analgesia, oxigenação local, traz uma melhora nessa fadiga muscular. Se você começar a observar, esses pacientes que têm parafunção, eles ficam um pouquinho tempo com a boca entreaberta, eles começam a tremer, Fadiga muscular. Fadiga muscular. Então o TENS ele trabalha muito essa questão da fadiga muscular, muito interessante. Então ele é utilizado para relaxar a musculatura, estabilizar a oclusão fisiológica, auxilia na realização de registros interoclusais, pode tratar, aliviar dores aí relacionadas a disfunções, melhora a circulação local, melhora a oxigenação, aumenta a amplitude de movimento, pode ser utilizado aí em pacientes pós-cirúrgicos, como trismo, por exemplo, em pacientes com remoção de terceiros molares, enfim, é um aparelho bem interessante. O trismo é muito legal. É um aparelho que tem uma estimulação elétrica consegue abrir. Então, ele é bem interessante. Então, esse é o aparelho. A gente vai trabalhar aqui com modulação de frequência, de largura de pulso e de intensidade em determinados tempos. Então, esse é o que a gente usa, o TENS Med 4, ele tem 4 canais, você consegue colocar em 4 pares de músculos diferentes, não precisa dele. Você pode comprar o TENS Med 1, que tem 2 canais, ele tem a mesma função, ele regula frequência, pulsação, intensidade. Você trabalha 2 pares de músculos, a gente geralmente trabalha o par de músculo temporal, um pouquinho mais baixo na região do arco zigomático para trabalhar pterigoide lateral e na musculatura do masseter no feixe Mas você central. sabe, eu vou te falar uma coisa, dependendo do custo-benefício, do valor do de 4 canais e do de 2, você pode comprar o de 4, porque você pode, em vez de você usar um eletrodo na região aqui tentando pegar o pterigoide lateral juntamente com o feixe anterior do temporal, você pode usar o eletrodo para cada região. Você consegue um resultado bem mais efetivo. Eu tenho usado. Mas é assim, se você for pensar, o eletrodo, o TENS, ele gera uma neuroestimulação. Então o efeito não é só local. Sim, Então, assim, tem muitos fisioterapeutas que vai tratar migrânia, por exemplo, eles colocam o eletrodo no braço. Então, assim, pode comprar o de 2 canais normal, porque o preço está muito alto. Está diferente, né? A gente começou esse aparelho TENS Med 4 com 500 e poucos reais. Depois, hoje ele está a R$1.000 e o TENS Med 2, TENS Med 1, nesse preço aí de R$600. Então, o pessoal já começou a sacar que a odontologia está usando e o preço está subindo. Tudo que se vende para odontologia é mais caro. Enquanto ele está sendo usado em outra área, na medicina, na fisioterapia, ele tem um preço mais justo. Quando vai para odontologia, Então, nós utilizamos basicamente o TENS em 2 modos. Eu mostrei para vocês que a gente vai utilizar, a gente vai variar o modo, a largura de pulso e a intensidade por determinados tempos. O paciente vai começar então, a gente vai posicionar os eletrodos e esse paciente vai utilizar então o modo contínuo, que ele tem a frequência e a largura de pulso estabilizadas ali. Você vai usar em torno de 10 minutos, numa frequência de 100 Hz e 70 a largura de pulso, para ele acostumar com essa situação. E depois a gente vai mudar o modo de variação de intensidade e frequência e ele vai trabalhar numa frequência mais baixa, bem mais baixa, 5 Hz, com a largura de pulso de 150, em torno de 30 minutos. Pacientes que são braquicefálicos, com masseter muito forte, muito hipertrófico, hipercinético, que você vê que o cara movimenta muito aquele músculo, faz bruxismo e tudo mais, você precisa deixar pelo menos aí uns 40 minutos, 45 minutos, ok? Então a gente muda, deixa ele um pouco mais e aí ele vai trabalhar nas fibras musculares, vai ter uma ação do sistema nervoso
trabalhando na musculatura, melhorando a oxigenação, melhorando essa questão da fadiga, vai posicionar essa musculatura no vetor de força correto, né, melhorando a circulação e tudo mais, e aí ele vai, através desse estímulo elétrico, sem a força do músculo, levar a articulação para o lugar. Então é basicamente isso que a gente faz. E nesse momento que você leva a musculatura para o local, você aproveita e faz o registro. Afinal, Junto já com o GIG em o posição, giro em né? posição você registra. Então, olha só, voltando aqui, ó, ele vai levar uma movimentação da musculatura involuntária, né, através do estímulo elétrico, e essa movimentação que vai fazer com que o músculo se posicione em articulação. Beleza? Olha esse caso aqui, por exemplo, de um dentista, ó, depois que ele fez lá a utilização do aparelho, ele consegue levar a articulação para o lugar, morde lá num dente lá atrás com interferência e bascula para frente, ó. Então ele consegue achar o ponto certinho de interferência, isso é bacana. Depois que você faz o uso do aparelho, o paciente começa a morder diferente. Não, doutor, parece que meu dente não está Você encontrando. não precisa nem tocar na mandíbula. Nem encostar na mandíbula. Só encosta, deixa que ele mesmo conduz. Ele já toca só no dente aqui atrás, normalmente é isso. Exato. Então, nós fazemos a desprogramação com o GIG em posição, né, ou com algum dispositivo desocluindo os dentes, faz o uso do TENS, primeiro 10 minutos modo contínuo, segundo modo VIF, em torno de 30, 45 minutos, registra aqui na frente com o GIG, está pronto a nossa desprogramação. A partir daí eu posso montar esse paciente no articulador, mandar para o laboratório para fazer um planejamento. Aí nós vamos falar na próxima aula, eu vou acrescentar, eu vou movimentar, eu vou desgastar, eu vou movimentar e desgastar, eu vou movimentar e acrescentar, eu vou acrescentar e desgastar. Então, a tomada de decisão vai nesse próximo passo, né? Então, já tem um ponto anterior, volta esse aí. Ó. Registrei no GIG, faço um registro posterior, monta no articulador e está tudo resolvido. Pode ser um GIG convencional, pode ser um GIG multifuncional, que já me dá algumas condições para o laboratório fazer um encerramento diagnóstico no posicionamento e as informações estéticas que eu tenho. Isso aí nós vamos comentar depois, mas basicamente a gente trabalha dessa forma. Pessoal, não se preocupe que no curso a gente mostra detalhadamente, mais à frente vocês vão ver, a função desse GIG multifuncional, quais são as vantagens do GIG multifuncional, o GIG de caninos, tudo vai estar detalhadamente repetido por diversas vezes. Então não tem como não aprender, não sedimentar esse conhecimento. E as dúvidas que vocês tiverem aí, se vocês quiserem mandar para nós, podem mandar, nós estamos prontos a responder para vocês. A próxima aula da nossa maratona, nós vamos falar especificamente desse planejamento, depois que eu monto no articulador e mando para o laboratório, por exemplo, como que eu vou desenvolver a minha tomada de decisão. Ou então, é um caso que eu vou estabilizar direto com resina composta na boca. Como que eu faço isso? Eu não vou utilizar articulador semi-ajustável. Confira aí na próxima aula que a gente vai mostrar tudo para vocês. Vamos falar dessa montagem articulador, dessa tomada de decisão, o que nós precisamos entender a partir do momento que a gente faz a desprogramação e posicionamento articular para que a gente possa seguir com o nosso caso clínico propriamente dito em reabilitação oral. E aí, Célio? Então é isso aí. Fique com a gente e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais. Espero você amanhã.